Irmãos queridos, eu vos saúdo em nome de nosso Senhor Jesus. Estamos nesta manhã radiosa, com entusiasmo, com alegria, porque hoje nós temos um capítulo maravilhoso. De há muito eu estava torcendo para que esta parábola retornasse, para que eu pudesse comentá-la, inserindo algo de novo, para que vocês tenham oportunidade de ver ensinamentos maravilhosos de um espírito que viveu conosco aqui no Brasil, mas com um conteúdo espetacular, para nos favorecer a compreensão com mais rapidez. Portanto, inicialmente, nós rogamos ao nosso querido Mestre Jesus que abençoe a todos nós, a você que está nos acompanhando neste momento, que Jesus abençoe você e a todos os outros que nos acompanham, inundando seus lares de amor, de luz, de misericórdia, para que vocês tenham a oportunidade de um aproveitamento maravilhoso, fazendo com que essas sementes de que me faço portador em nome de Jesus, lançadas pelos canais da internet, possa cair em seus corações, encontrando a terra boa, maravilhosa, para que possa germinar, produzir frutos sazonados de paz, de amor, de esperança, de caridade, a fim de que através de seus corações, com um sentimento de piedade, vocês possam fazer chegá-las aos corações de tantos irmãos sofredores que nós encontramos pelo caminho de nossa redenção. Nós vamos começar agora mostrando para vocês o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos acompanha há muito tempo. O capítulo que nós vamos estudar hoje é o capítulo de número 20, os itens 1 e 2. E no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, nós vamos consultar a página 171, que tem o capítulo, tem o título de Últimos e Primeiros. Vamos então começar o nosso trabalho lendo aqui o item 1, que está em Mateus capítulo 20, versículos de 1 a 16. O reino dos céus é semelhante a um pai de família. Eu faço uma pausa ligeira, porque isso já me chamou a atenção desde quando começamos a ser incentivados pela irmã Joana de Ângeles, mostrando o Evangelho de Lucas como um dos mais brilhantes, um dos mais de conteúdos elevados. E quando Jesus nos fala o reino dos céus é semelhante, ou é igual, ou é parecido, não importa a tradução, nós vamos refletir que os judeus naquela época de Jesus procuravam saber como era o reino dos céus, quando eles poderiam conhecer, quando iria ser construído, onde iria ser começado. E Jesus, com dificuldade, depois, para explicar, mostrava exemplos através da parábola. E hoje nós vamos observar como o reino dos céus, a característica da justiça, da benevolência e do amor. Portanto, nós vamos ver novamente. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia. Olhemos todos agora, vamos observar. O dia de trabalho na época de Jesus começava às 6 horas da manhã e terminava às 18 horas. Eram 12 horas de atividade. Quando o evangelista escreve a 3ª hora do dia, nós vamos acrescentar então aqui, 6 da manhã, mais 3 horas, 9 horas. Então a 3ª hora representa as 9 horas. E vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha, e ei vos pagarei o que for razoável. E eles foram. Saiu novamente o dono da vinha à hora sexta. Agora você já sabe, a hora sexta mais 6 horas da manhã, 12 horas. E saiu também a hora nona. Ora, a hora nona, 9 mais 6, 15. Então, 3 horas da tarde ou 15 horas. E ele fez o mesmo, oferecendo que ia pagar o razoável.
Portanto, quando nós vamos observar a continuidade da parábola, nós ainda vamos observar, saindo mais uma vez a hora 1/10. O que representa a hora 1/10? Consultando o nosso Aurélio, ali atrás, na estante, vamos verificar que a hora 1/10 é às 17 horas. Saindo mais uma vez a hora 1/10, então saiu a hora 17 horas. 1/10 significa 11. 11 mais 6, 17. Encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais ele disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Então ele lhes disse: ide vós outros também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios, disse ao gerente: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então os que só a 1/10 hora haviam chegado, às 17 horas, receberam 1 denário cada um, que foi o valor que ele tinha acertado desde o início do dia, a primeira hora, com cada um trabalhador que estava na praça, sem trabalhar, aguardando que alguém os contratasse. Vindo a seu turno os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, receberam apenas 1 denário cada um. Mas vejamos, não foi o que ele acertou, ele pactuou pagar 1 denário. Eles aceitaram sabendo, porque conheciam a região, que ali ia haver muito sol, muito calor, iam suar muito, ter as dificuldades naturais do dia. Mas eles concordaram com o valor oferecido. Só que, recebendo esse denário, queixaram-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor. Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano nenhum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque eu sou bom? Repare como é interessante nós observarmos essas características que Jesus nos conta nessa parábola. Assim, Jesus disse: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos serão chamados e poucos os escolhidos. A parábola é uma forma de ensinar um cunho moral muito elevado. E é preciso prescrutar os ensinos e verificar. Quando Jesus nos fala que o reino de Deus se assemelha à atitude desse proprietário de terras, nós devemos fazer as reflexões e continuar lendo todo o capítulo para nós aprendermos o sentido que ele costuma colocar nas suas parábolas. Vejamos agora o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, item 2, que é uma mensagem assinada pelo Espírito Constantino. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesseis penetrar nela? Eis-vos o momento de embolsar o salário, empregai bem a hora que vos resta. Reticências. O Evangelho segundo o Espiritismo, neste mesmo capítulo 20, no item 3, há uma mensagem do espírito Henri Heine, que há uma frase que me chamou a atenção, pesquisando identificar as características desse reino de justiça, de amor, de misericórdia. Quando ele escreve: receberão, pois,
salário proporcionado ao valor da obra executada. Agora, nós vamos ouvir o padre Natividade. No capítulo 28 deste livro aqui, Compromissos de Amor, o capítulo tem um título, Os Últimos e os Primeiros. Está aqui, capítulo Os Últimos e os Primeiros. Vocês terão oportunidade de observar como nós fazemos aqui a nossa pesquisa, como nós grifamos, como nós salientamos. No final do livro, vocês observem a minha prática também aqui, de colocar os assuntos que vão me chamando a importância, a página e escrito à mão todas as coisas, a proporção que eu vou lendo, que eu vou analisando, observando, para ter no futuro a facilidade da pesquisa. Então, o padre Natividade escreveu esse capítulo nesse livro, é uma interpretação maravilhosa. Claro que a veneranda Joana de Ângeles, ela tem um outro viés a observar, mas ele aqui aprofunda o seu ensinamento, o seu conhecimento. Vamos colocar aqui quando ele começa. Quando o proprietário optou em pagar aos últimos trabalhadores a mesma quantia que foi oferecida aos que iniciaram o labor na hora primeira, exerceu o seu direito de retribuição conforme os seus sentimentos de equanimidade e de respeito ao serviço que foi executado. Censurado por um deles, aquele que reclamou que havia trabalhado o dia todo, que era ambicioso, inconformado, contestador e frustrado emocionalmente, cobiçoso, vem de cobiça, cobiçoso do que não lhe pertencia. Não era a injustiça que ele reclamava contra a bondade do dono da vinha. Portanto, ele continua, o capítulo é lindo, esclarecedor. Ao receberem o convite para o trabalho, saindo da ociosidade, alegraram-se. No entanto, no momento em que recebiam salário, já se fizeram exigentes e ingratos, dominados pela inveja dos companheiros que também foram convidados e receberam, entraram na última hora, receberam o mesmo valor. Os últimos, no entanto, felizes pelo serviço e tendo em vista o tempo escasso, multiplicaram esforços e produziram ao máximo, sendo, portanto, dignos da retribuição salarial com que foram compensados. Eles foram dignos disso. O patrão, ele se refere ao patrão agora, o patrão agiu com nobreza, a todos pagando o que houvera concertado. Essa palavra concertado aqui está com C, indica concerto, harmonia, acordo. É o concerto de uma orquestra. Agora, com S, é reparar alguma coisa, consertar alguma coisa que está quebrado. Então, ele escreveu, pagando o que houvera consertado, quer dizer, com C, o que houve acordo, o que houve a concordância, harmonia, não explorando nem prejudicando ninguém, já que todos estavam ociosos e tiveram a excelente oportunidade de trabalhar para ganhar o pão. Isso ele ressalta. Numa interpretação profunda, os trabalhadores da última hora são os atuais espíritas, que se encontravam perdidos na inutilidade e foram convidados pelo Senhor da vinha a trabalharem na sua gleba de amor. Já não há tempo, porque as horas estão aceleradas e a oportunidade é urgente. Por que isso? Porque nós estamos numa transição planetária. Qual a mensagem final que o Padre Natividade nos oferece neste capítulo? Ele recomenda aqui afadigar-se com alegria, afadigar, quer dizer, cansar-se com alegria no trabalho de semear o amor, no trabalho de estar trabalhando na vinha de Jesus, que Jesus nos colocou, afadigar-se com alegria. Ensementar, quer dizer, jogar a semente, ensementar o amor com responsabilidade. Trabalhar-se com afinco. Aí me chamou a atenção. Ele não disse trabalhar com afinco, porque já havia falado antes, afadigar-se com alegria, ou seja, trabalhar,
ir até a fadiga com alegria, em sementar o amor com responsabilidade, trabalhar-se com afinco, trabalhar-se, ó, é o autoconhecimento, trabalhar a si mesmo com afinco. São os impositivos que constituem o seu contrato de serviço à última hora. Viram que beleza deste livro? Maravilhoso! Mas nós não podemos pegar todos eles para fazer o comentário, todo o capítulo. Agora nós vamos, ó, a benfeitora Joana de Ângeles, no seu livro Jesus, o Evangelho, à luz da psicologia profunda, na página 174, que já está aqui marcada. Vamos ver então o que ela nos diz a esse respeito, começando com um parágrafo espetacular. O Evangelho de Jesus é um repositório de ensinamentos convidando a mudança de entendimento da finalidade existencial. Convidando uma mudança de entendimento da finalidade existencial. Então ela começa explicando: os profetas foram os primeiros a trazerem a notícia da vida espiritual, da justiça divina, das consequências dos atos morais em relação ao próprio ser. Enfrentaram o solo áspero dos corações e não desistiram, mesmo quando as dificuldades se lhes apresentavam quase impossíveis de serem superadas. Logo depois vieram os mártires, os pais da igreja, os missionários do bem, os lutadores da solidariedade humana. Por fim, veio a revelação espírita, que faz desaguar no oceano do mundo espiritual todas as propostas da imortalidade, que é desvelada pela mediunidade, da justiça divina, atestada pela reencarnação e confirmada pelos fatos e pela experiência da fé raciocinada e lógica. Compreendendo o convite de Jesus para que sirva em quaisquer condições que apareçam, o discípulo sincero da Boa Nova nunca desanima no serviço, reforçando as convicções espirituais quando maiores testemunhos surjam pelo caminho iluminativo. Aos espíritas conscientes das suas responsabilidades, aqueles mesmos que se equivocaram e agora recomeçam em condições melhores, cabem, neste momento, graves compromissos que não podem nem devem ser postergados, deixados para depois. Proclamar a era nova e demonstrar, pela lógica e pelo bom senso, assim como através dos fatos da mediunidade dignificada, os seguintes pontos: a existência do mundo causal, o mundo, a causa, de onde nós viemos, é o mundo causal, o mundo original, de onde nós viemos e para onde nós vamos, a existência do mundo causal, a anterioridade do espírito ao corpo, os incomparáveis recursos saudáveis decorrentes da conduta correta, dos pensamentos edificantes, da ação do bem ininterrupto, sem parar. Comprometido com os imortais que têm a tarefa de apressar estas horas, nós estamos comprometidos com os espíritos que têm a tarefa de apressar estas horas. Nós viemos com esses compromissos adentrando na doutrina espírita e na seara espírita que fomos colocados por Jesus, ela continua. O trabalhador convidado pela consciência lúcida do dever é estimulado a superar o ego e investir as suas melhores energias na vivência e divulgação da mensagem evangélica sem jaça, quer dizer, sem mácula, sem nenhuma nódoa, perfeita, brilhante, bela. Que parágrafo maravilhoso! Simultaneamente, nós devemos preparar a sociedade terrestre para a reencarnação de milhões de missionários do bem e da caridade, que logo mais brilharão no mundo em sombras, como estrelas polares, apontando os novos rumos para a humanidade, cansada de gozo e de prazer, sequiosa de paz e renovação. E ela conclui dizendo: nessa oportunidade,
nessa oportunidade que chega, espocarão as luzes da verdade, desbastando as trevas teimosas da ignorância, os preconceitos doentios da vaidade, os prejuízos morais estabelecidos pelos gananciosos, e o amor triunfará dos caprichos da libido em formoso contributo para a felicidade geral. Que coisa linda a irmã Joana de Ângeles nos oferece nessa oportunidade. Meus queridos irmãos, linda, linda, linda. Por isso que esse capítulo estávamos já aguardando já há algum tempo que nós tivéssemos oportunidade, principalmente para trazer aqui a interpretação, o conhecimento do Padre Natividade nesta manhã para vocês. Mas nós queremos salientar que nós precisamos ter muito amor no coração, semear o amor com responsabilidade, como nos dizem os espíritos amigos representados por Joana de Ângeles e o Padre Natividade. E eu vou concluir com uma história de amor que aconteceu em uma escolinha primária do interior do Brasil, quando se esperava, na chegada, no começo de dezembro, a professora, para fechar o ano letivo, disse para os seus alunos do curso fundamental: olhem, eu quero que vocês me deem uma interpretação, uma significação, como vocês entendem, do que é o amor. Mas como agora vai dar o horário do intervalo da merenda, eu quero que vocês saiam aí pelo jardim, por fora, não atravessem o portão, fiquem reservados, mas no retorno cada um me trará algo que simbolize o amor no entendimento de vocês. E aí, eles foram para merendar. Na volta, a professora, curiosa, começou então a perguntar: o que foi que vocês trouxeram para simbolizar um amor? Então um levantou-se e disse: professora, eu trouxe aqui essa rosa linda, perfumada, como símbolo do amor de Deus, esse perfume que se irradia aqui. Aí o outro levantou e disse: professor, eu trouxe essa borboleta linda, já tocada por um alfinete, já foi, como mostram os exemplos daqueles que gostam de colecionar borboleta. Eu trouxe essa borboleta, professora, linda, maravilhosa, ela voava pelos ares e eu então peguei para aumentar mais a minha coleção. E vou então mostrar como exemplo do que é o amor. E então o outro, ela perguntou: e você, meu filho, o que você trouxe? Ela disse: professora, eu ia passando debaixo de uma árvore e vi um passarinho que caiu do ninho, um filhote, depois caiu outro. Eu peguei um para mostrar aqui como símbolo do amor de Deus. Está aqui, o nascimento na natureza, está aqui, mostrou. E ela saiu perguntando a todos, mas ficou uma criança lá no fundo, caladinha, mãos vazias, não trouxe nada. E depois que a professora ouviu todos, e disse assim: minha filha, por que você está assim tão triste? E ela então, com uma ameaça de choro, disse: professora, eu não trouxe nada. Mas você não viu os seus exemplos de todos os colegas? Ela disse então com simplicidade: professora, eu também vi a rosa que estava lá. A roseira estava muito bonita. Eu vi uma outra rosa, um perfume maravilhoso. Mas eu pensei: se eu tirar essa rosa agora pela manhã, à tarde o perfume vai desaparecer. E ela ficando lá, outras pessoas que passarem irão sentir o perfume dessa rosa como a presença marcante de Deus. Então eu não quis tirar. Mais adiante eu vi também a borboleta passando linda, maravilhosa, e aquela sensação de liberdade voando em toda a natureza me lembrou Deus, e eu então não quis que ela perdesse aquele sentimento tão bonito. E também viu o passarinho que caiu da árvore. Ele pegou, um colega pegou, eu vi o outro lá. Mas quando eu olhei para o alto, professora, a mãe dos passarinhos estava com um olhar tão triste. Eu peguei o passarinho e coloquei no ninho com delicadeza. E o olhar que ela fez para mim me emocionou, professora, porque foi um olhar de gratidão profunda. Por isso, professora, que eu não trouxe nada para mostrar à senhora. Eu trouxe no meu coração o perfume do amor de Deus exalando na natureza. Eu trouxe o amor da borboleta desfrutando da liberdade de voar, como o amor é livre
eu imaginei essa representação e trouxe também no meu coração aquele olhar da mãe dos passarinhos de profunda gratidão que me fez bastante feliz como exemplo supremo do amor de Deus na figura de uma ave. Por isso, meus queridos irmãos, o trabalho que nos está reservado como trabalhadores de última hora é de não nos cansarmos nunca, a fatigarmos com alegria. Que a fadiga venha, mas tenhamos alegria no coração. Esse amor enclausurado dentro de nós, porque foi a matéria-prima de que Deus se utilizou, desse amor que vem dele. Deus é amor, como disse João. Essa matéria-prima está dentro de nós. Precisamos abrir as portas do coração e fazer com que esse amor se irradie, transformando em bênçãos para todos aqueles que encontrarmos nos nossos caminhos, principalmente como fazia Jesus. Alcançar os sofredores, os doídos da vida, os desesperados, aqueles que são abandonados pela sociedade, para que possamos facultar-lhes a esperança do coração, com o conhecimento da doutrina espírita e a certeza da sobrevivência da alma na direção das estrelas. Iremos ajudar Jesus para colaborar com ele na transformação do nosso planeta de expiação e provas para um planeta de regeneração, caminhando com o seu destino para que alcance um dia o patamar de um planeta divino. Que Jesus permaneça conosco, iluminando os nossos passos, iluminando as nossas consciências, inundando os nossos corações cada vez mais de amor, de fé, de coragem, para que não nos falte em momento nenhum a nossa decisão seja sempre permanente na direção do bem, na direção do amor, na direção da paz, espalhada através de nossas mãos em favor daqueles que precisam levantar-se de onde se encontram, mesmo que estejam em pé, mas que sejam abertos os olhos com os nossos exemplos e os nossos conhecimentos para seguirmos todos juntos na direção de Jesus. Que Ele nos abençoe, nos fortaleça e nos dê a sua paz. Deus os abençoe, meus queridos irmãos, permanentemente e sempre.